Boa noite a todos. Então, hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. O tema da aula de hoje vai falar sobre as vitaminas, nutrientes e minerais. Os micronutrientes que nós podemos separar, nós temos tanto os macros quanto os micronutrientes. Isso significa, então, que os macronutrientes são aqueles grandes que nós precisamos para a nossa alimentação básica, que geralmente é composto por carboidrato, proteína e lipídios. Esses são os grandes que nós precisamos para uma sobrevivência total quando eu falo sobre geração e fonte de energia. Agora, quando eu falo sobre funcionalidades do organismo, eu não posso esquecer dos meus micronutrientes, que é exatamente isso que vamos ver agora. Então, para que eles servem? Eles servem para conduzir a manutenção e o desenvolvimento das células do nosso corpo. Então, eles são pequenos mecanismos que desenvolvem o nosso metabolismo em si. Eles são utilizados em pequenas doses pelo nosso corpo. Então, geralmente, quando nós estamos comendo um alimento, nós não dizemos exatamente quais são os micronutrientes que ali estão compostos. E eles são encontrados em concentrações pequenas também nos próprios alimentos, já que o nosso corpo demanda pouco disso. E ele atua como uma coenzima, que foi o tema da nossa aula passada, que é uma chavinha para desenvolver algo. Então, quando nós optamos por um alimento, nós olhamos aquele alimento e nós pensamos assim, será que estamos comendo um carboidrato, uma proteína ou um lipídio? Essa é uma visão macro da alimentação. Mas toda vez que eu falo sobre estes macronutrientes, eu tenho uma série de micronutrientes que também compõem. Então, eu posso estar comendo um carboidrato recheado de vitamina A e cálcio. Eu posso estar comendo um outro alimento que é uma proteína cheia de vitamina B, com um complexo de sódio alto. Então, os alimentos, eles são classificados de uma forma macro à visão superficial, mas uma visão aprofundada, eles devem ser considerados também de uma forma de micronutrientes. E nós temos aqui como primeiro tópico dos nossos micronutrientes as vitaminas. Então, vocês talvez tenham ouvido aí na vida, porque a vitamina, então, que organiza se a gente vai ficar forte, se a gente vai funcionar tudo bem, e é basicamente essa ideia central inicial que a gente tem dela. Elas são moléculas muito pequenas, orgânicas, e elas biologicamente elas são ativas, então elas são moléculas que elas precisam fazer ligações o tempo inteiro, elas procuram desesperadamente essas ligações, por isso que elas funcionam como coenzimas, então elas tentam acelerar os processos para que eles aconteçam. E elas podem ser compostas por 13 moléculas diferentes dentro de uma mesma vitamina. Nós chamamos elas de hipovitaminoses. E nós também temos as hipervitaminoses. Isso significa que ela pode ter um potencial de velocidade alto ou um potencial de velocidade baixo. Independente se elas são hipo ou hiper, nós ainda temos duas diferenças químicas entre elas, que são as hidrossolúveis e as hipossolúveis. As hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em componentes de água. Nós falamos bastante sobre a água em torno das nossas células e o funcionamento disso dentro das organelas principalmente, né? A água, então, ele é o grande transportador de íon e cátion. Os íons e cátions nada mais são do que pequenas moléculas que produzem certas eletricidades e fazem as conduções. Então, as moléculas, elas tendem a querer se grudar por conta disso. Então, quando eu tenho um ambiente aquoso, eu faço com que ela carregue essa energia. Essa é a grande importância da água. Indo para uma vitamina que ela é solúvel em ambiente de água, significa que ela tem um potencial de entrada na célula muito forte. E nós também temos as lipossolúveis, que acontecem da mesma forma, mas em ambientes que são ambientes gordurosos. Então, vamos pensar num copo de água com óleo. Os dois não se misturam. Então, por conta dessa não mistura, eles precisam ter duas diferenças entre as suas vitaminas. Aquelas que vão entrar em meio aquoso e aquelas que vão entrar em meio gorduroso. Nós vamos falar primeiramente das que são hidrossolúveis. Então, nós temos, por exemplo, a vitamina C, que é muito conhecida, muito falada no momento agora que estamos passando, inclusive. E o complexo vitamínico B, composto, então, da B1, B2, B6 e B12.
elas são absorvidas pelo intestino e são transportadas pelo sistema circulatório até os tecidos que serão utilizados. Eu abro uma pausa agora para a gente pensar na prática. Pessoas que fazem, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, principalmente na última metodologia usada, que você tira boa parte da função do intestino e faz com que o estômago tenha uma ligação quase total com o final do intestino, que já é no ilho. Então, imagina que essa pessoa vai perder boa parte da sua absorção. Então, como ficariam as vitaminas hidrossolúveis para a pessoa que não vai absorver isso pelo estômago? Ela precisa que isso aconteça no intestino. Então, urgentemente, uma pessoa que faz uma bariátrica, ela necessita tomar este complexo vitamínico de um jeito que ele vá para a corrente sanguínea direto. E ele não precisa necessariamente passar por todo esse canal do intestino, tá? E nós temos, então, outro exemplo aqui das lipossolúveis, que nós temos aí vitamina A, D, E e K. E o nosso organismo, ele pode manter os estoques dela, né? Afinal de contas, o ambiente gorduroso é um ambiente de estoque de energia, estoque de gordura. Então, por isso que essas vitaminas, elas podem ser estocadas por um tempo um pouquinho maior. Você conseguir quebrar uma molécula de gordura é muito mais difícil. Era uma molécula muito mais recheada de ATP e com potencial de quebra muito mais dificultoso do que as outras. Por isso que, então, você consegue estocar esses nutrientes muito pequenininhos. E elas são absorvidas no intestino humano com a ajuda de sais biliares, que são segregados pelo fígado. Olha aí a importância das proteínas, então, no nosso corpo, né? A proteína, ela tá exatamente para ajudar com que o fígado produza, então, um componente importantíssimo, né? Que é a bile, que vai ser absorvido, então, por conta dessas energias. E o nosso sistema linfático, ele transporta ela em diferentes partes do organismo. Vamos para a prática? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a pessoa resolve fazer uma drenagem linfática, ela tem como objetivo fazer com que o seu corpo retenha menos líquido. E o grande benefício de não reter líquido é que você também não está retendo essas vitaminas, elas não estão paradas no seu sistema linfático. Então, além de você diminuir um inchaço, que pode ser considerado de forma estética benéfico, você tem esse grande outro benefício, que é, então, a passagem dessas vitaminas para a corrente sanguínea de uma forma que ela entre nas células e desenvolva, então, as suas funções primordiais. Vamos falar de forma muito superficial sobre cada uma delas. O mais importante é o que eu estava falando para vocês antes de uma forma grande. Então, a gente tem aí, ao lado de cada componente que eu vou falar para vocês, uma pequena imagem que mostra alimentos no qual nós podemos encontrar este tipo de vitamina. Então, vocês estão vendo aí que a gente tem gomos, né, de mexerica, uma laranja também, e você vai pensar, nossa, mas ela não é vitamina C? Não, um alimento não é feito somente de um tipo de vitamina. Então, ele tem várias vitaminas compostas. Esses que vocês estão vendo na foto são alimentos no qual nós podemos encontrar, mas não que eles são isolados dentro disso. Então, a vitamina A é uma vitamina que é lipossolúvel. A fonte dela vem aí de vegetais verdes, óleo de fígado de peixe, gema de ovo, leite, etc. As funções é que ela atua sobre a pele, a retina, a mucosa, e ela aumenta a resistência de agentes infecciosos. Então, estamos num momento importante para comer vitamina A. A deficiência dela pode causar uma possibilidade de cegueira, de pele seca, diminuição de resistência, infecção, perda de peso e atraso, então, no crescimento. Crianças, muito importante consumirem essa vitamina. E pessoas que são diabéticas, porque a pessoa que é diabética, ela tem uma tendência a apresentar problemas como glaucoma. Então, a vitamina A é muito importante para a pessoa que é diabética. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês importante antes de responder. Antes de dizer para vocês o próximo tópico. O excesso de vitaminas e de micronutrientes também não é bom. Assim como o excesso de macronutrientes pode causar um processo de engorda, já que a gente está falando sobre fonte de energia, a gente pode falar sobre aumento de peso. O aumento de micronutrientes também causa alguns problemas. Então, por exemplo, o excesso da vitamina pode gerar dor de cabeça, ressecamento de pele. Olha que interessante, os sintomas do excesso são exatamente os sintomas contrários ao que ele pode trazer de bom. Então, ao mesmo tempo que ele pode ajudar na nossa pele, ele pode, no excesso, causar o efeito chamado de efeito rebote, que é justamente desenvolver o efeito contrário a tudo isso, tá?
Vamos para a próxima. Vitamina B3. Já é uma vitamina que é hidrossolúvel. A gente tem a fonte dela em carne magra, peixes, amendoins, levedo de cerveja. Muita atenção. As funções, então, é que ela envolve uma liberação de energia para carboidrato, proteína e gordura. Então, ela é uma chave muito importante na perda de peso, já que ela vai auxiliar na quebra destes substratos grandes. A deficiência dela pode causar, então, dermatose, diarreia, inflamações da língua, algumas disfunções intestinais e cerebrais. E o excesso dela é que as pessoas que têm problema com asma ou doença, pode apresentar uma piora da doença de úlcera pélvica. Pensando no mesmo momento em que estamos passando, a vitamina B, ela deve ser consumida, então, de forma muito cautelosa. E como eu falei para vocês que ela apresenta no levedo da cerveja, as pessoas que têm asma ou pessoas que estão aí pensando nesse momento aí que estamos passando sobre coronavírus, não é recomendado que vocês tomem uma cerveja neste período, certo? Justamente para que vocês não aumentem a taxa dessa vitamina e possam apresentar para quem é grupo de risco, é claro, tá? Então não estou falando isso para todos, mas grupo de risco, vocês podem desenvolver problemas piores com a asma. Vitamina C, a mais conhecida por todos, aí com uma laranja bem grande mostrando para vocês a principal fonte, mas não é somente, existem várias outras fontes de vitamina C. Para quem diz que a alface não tem quase nada, olha lá, encontramos ali também em hortaliças. Ela é uma hidrossolúvel, ela se envolve, então, em síntese de colágeno, cicatrização, recuperação do sistema imune, ajuda a absorver ferro, então, para crianças até os 2 anos, que apresentam uma forte possibilidade de deficiência de ferro, você combinar a ferratina, que é um medicamento para aumento de ferro, com a laranja, é muito recomendado pelos pediatras. A deficiência dela pode gerar, então, uma anemia, que é a principal de todas, uma taquicardia e até um escorbuto, que é um problema grande de pele. E o excesso dela já pode causar diarreia, pedras nos rins, ela sobrecarrega o rim e uma alteração do ciclo menstrual. Então, para o brasileiro que tem o comportamento de comer uma laranjinha todos os dias após o almoço, você deve questionar um pouquinho disso, tá? O excesso dela também pode trazer alguns problemas e aí você vê se enquadra dentro desses problemas. Então, eu falei só de 3 vitaminas aqui, que são 3 vitaminas importantes de serem comentadas agora, tá? As outras, nós deixamos para um outro momento mais específico, mas é que não cabe exatamente para o tema dessa disciplina agora. Já os sais minerais, eles são componentes, então, que eles não são orgânicos. Quando eles não são orgânicos, a gente fala que eles não fazem parte, então, daquele grupo que é feito de carbono. Eles são elementos que não apresentam essa combinação, e eles podem ser encontrados na natureza não somente na fonte de alimento, então estamos falando de minerais também. Então, eles são livres na forma de íons dissolvidos nos líquidos, que podem entrar de forma intracelular e na forma extracelular. Eles são associados a outras moléculas orgânicas, então eles não conseguem ser completamente, eles precisam se associar. E existem os macrominerais e os microminerais. Lembrando que ele ainda continua a ser um micronutriente, mas ainda há uma divisão dentro deles. Já os macrominerais, o que eles fazem? Eles estão ligados muito à formação dos nossos ossos, à regulação de fluidos corporais, secreção digestiva, e as necessidades diárias são maiores do que 100 miligramas. Isso ainda representa muito pouco no dia, tá? Por isso que é importante a gente variar. Pessoas que não variam o cardápio não conseguem obter as fontes necessárias. E já os microminerais, eles têm como principais funções as reações bioquímicas, e eles atuam no nosso sistema imunológico e também nas ações que são antioxidantes. E a necessidade diária é inferior a 100. Então, a diferença entre uma e a outra está numa necessidade que é superior e numa necessidade que é inferior. As imagens que vocês estão vendo no fundo são as imagens que apresentam, então, alimentos relacionados a tudo isso que eu estou falando agora para vocês, tá? Então, nós temos aqui, então, como exemplo, o cálcio, que todos vocês sabem que é muito importante para os ossos, e nós podemos encontrar ali em fontes muito brancas e verdes, que são os leites e derivados, cereais, vegetais, escuros principalmente.
A função é que ele vai atuar um equilíbrio com o fósforo e ele vai compor os ossos, dentes e tecido. Quando o cálcio se junta com o fósforo, eles fazem então o que a gente chama de uma bomba, que é uma bomba que auxilia muito na contração muscular. Então, além dela atuar de forma direta nos ossos, que nós já estamos acostumados a ouvir, ela também ajuda muito na contração muscular e aumenta os níveis de força. A deficiência pode ser uma deformação óssea, uma osteoporose, fratura e a fraqueza muscular, que tem a ver com isso que eu acabei de mencionar com vocês. E o excesso da vitamina pode causar problema renal, assim como a proteína. Então, para você que gosta aí de um aumento de massa exacerbado, cuidado na combinação de muita proteína, muito cálcio, muito suplemento, que é por isso que então sobrecarrega muito o rim. Olha quantos componentes ao mesmo tempo sobrecarregando. O fósforo é um macromineral encontrado muito aí em alimentos que são leguminosos, carnes, refrigerantes, leites e derivados. Não é porque eu falei que ele é encontrado no refrigerante que significa que refrigerante pode ser um alimento positivo. Né? É encontrado, é a fonte ali, ele tem algumas estruturas naturais, mas a quantidade de malefícios pode superar e nós temos em outras fontes. Então, aqui numa mesa muito saudável, vocês não estão vendo esse tipo de alimento. A função dele é que ele está presente na estrutura celular. Ele participa da formação óssea. Enquanto o cálcio é a própria formação óssea, o fósforo é quem vai auxiliar na formação e algumas reações químicas que acontecem no organismo, como eu falei anteriormente para vocês, nessa bomba de contração muscular. A deficiência pode, então, gerar fraturas e problemas musculares. E o excesso, uma ineficiência na absorção de cálcio. Agora eu vou fazer um paralelo com a nossa vida, com a vida, então, real. Não adianta tomar complexos de cálcio quando a gente está falando de uma pessoa que tem problema ósseo, se você também não se preocupar com o fósforo. Você precisa se preocupar com esse componente, porque é ele quem vai mandar o cálcio se recompor numa estrutura óssea. Então, ele que é o transportador. Assim como, por exemplo, as pessoas que sentem câimbras e se preocupam em ficar comendo muita banana para ter fonte de potássio e esquecem de beber água. Se você não toma água, você não transporta o potássio. Então, de nada adianta você ter o elemento se você não tem o transportador do elemento. É isso que acontece com o fósforo e o cálcio também. O sódio, ele não deve ser zerado da nossa vida, né? Então, o sal, ele é um grande vilão aí da nossa vida. Vamos tentar colocar pouco sal em tudo. Ideal, porque bem pouquinho dele é o que a gente precisa. Apesar dele ser um macromineral e necessário, nós podemos encontrar fontes de sódio que não somente estão no sal de cozinha, né? Nós temos vários tipos de sal aí, que pode estar em alguns alimentos processados, em carnes defumadas e etc. A função dele é que ele vai se relacionar ao equilíbrio hídrico. Então, ele auxilia na retenção ou não dos próprios líquidos do nosso corpo. Como eu falei para vocês, não significa que o sal vai sempre reter líquido. Muitas vezes ele pode não reter, ele pode ajudar a equilibrar. O que retém é o excesso do mesmo. Então, todos eles sofrem esse efeito importante que vocês lembram o nome, que é efeito rebote. E ele vai, então, atuar junto com o potássio, participa da condução dos impulsos nervosos e contrações musculares. Então, algumas dietas que quebram completamente o sal é muito complicado, porque você pode ter um comprometimento de contração muscular. A deficiência dele causa cãibra e desidratação. Olha aí que controverso. O excesso dele também gera um problema de desidratação, porque você vai puxar muito líquido com o sal também. Então, é importante que você use somente o necessário. Que, para ficar de forma muito clara para quem se pergunta, é aquela colherzinha de café bem pequenininha por dia. E o excesso dele, então, gera problemas cardíacos e perda de cálcio. O problema cardíaco é, quando o sódio está em excesso, ele vai para a nossa corrente sanguínea, para os nossos tecidos, e ele puxa a água. E ele vai colocar essa água, esses componentes de água em outros lugares. Vai para o sistema linfático, vai para dentro do músculo, vai para dentro da corrente sanguínea, e ele vai para fora, da corrente sanguínea, e vai para outros tecidos, órgãos, etc. e tal, e ele faz com que o sangue fique mais espesso, mais grosso. Por isso que vai dar uma demanda cardíaca grande e gerar um problema cardíaco futuro. O ferro. Então, o ferro, a gente escuta muito a importância dele, porque ele tem inúmeras funções. Olha aí a quantidade de função que ele tem.
E ele é considerado um micromineral, então a gente precisa de pouquíssimo ferro. Mas os alimentos, eles não são alimentos de um cardápio de paladar infantil, por exemplo, né? Então a gente fala aí de folhas escuras, fala de fígado, mas a gente também tem um tomate simples, algumas linhaças e outros, né? Gema de ovos, leguminosas, cereais e principalmente dos miúdos que não são muito consumidos e apetitosos pela população em geral. Mas as funções é que ele está presente em todas as células, todas as células do nosso corpo, nós precisamos ter ferro, absolutamente todas. Ele vai contribuir para a produção de enzima, que estimula o nosso metabolismo. Por isso que falar tem que ter ferro para ficar forte, porque o ferro ele vai atuar em todas. Então, qualquer deficiência do ferro em uma célula, você muda um complexo inteiro. Ele também forma as hemoglobinas e as mioglobinas, que são aqueles captadores do nosso sangue que vão levar o oxigênio para as hemácias e para as células musculares. Então, assim, é essencial para o transporte de oxigênio no corpo. A deficiência de ferro ela pode ser tão séria que ela vai causar, então, anemias, redução do oxigênio e fadiga. Mais uma vez, lembrando do momento que estamos passando de um vírus que ataca o sistema respiratório e dificulta, causando insuficiência respiratória, o ferro é um componente de muita extrema necessidade neste momento. Consumam bastante. E o excesso da vitamina vai causar, então, alguns distúrbios gastrointestinais, porque como ele é muito forte, ele pode alterar o nosso pH. Aí que tá um pequeno probleminha dele. Mas é um problema pequeno perto da quantidade de benefícios e necessidade. O zinco, ele é um micromineral presente em carnes, frutos do mar, ovos, leguminosas e castanhas. Vocês viram que o ovo acompanha vários desses micronutrientes que nós estamos falando, né? Tá aí o porquê que ele tá na moda ultimamente. A função do zinco, que já é um pouco mais desconhecida em geral, é que ele vai se relacionar ao crescimento e desenvolvimento do organismo. Ele participa do desenvolvimento sexual e do sistema imune. Além disso, tem influência na produção de insulina. Para pessoas que têm diabetes, então o zinco é muito importante. Vocês estão vendo alimentos aí muito encontrados na culinária mais exótica, justamente porque eles são chamados de afrodisíacos, porque eles estão tendo uma participação, então, nos nossos, principalmente nos hormônios de nível sexual, testosterona, progesterona, entre outros. A deficiência dele pode, então, causar problemas no crescimento e no sistema imunológico. Quando eu falo de crescimento, eu estou falando de todo tipo de crescimento, principalmente unhas, pelos, cabelo, de um modo geral. A ausência dele faz uma perda de paladar e de olfato desses órgãos dos sentidos. Então, e o excesso deles causa um prejuízo à absorção de cobre no nosso organismo. Que vemos agora, então, quais as funções do cobre. Ele também é um micromineral, desculpem, muito encontrado no feijão, ervilha, castanha, uva, cereal, pão integral, frutos do mar, cereais de um modo geral e alguns vegetais também verdes escuros que são bastante, tem bastante alimento em formatos de semente, né? Quando eu falo cereal, estou falando desses que lembram muito as sementes. A função dele é que ele envolve um controle de atividade enzimática e participa da formação de hemoglobina. Enquanto a gente estava falando aqui, ó, que o ferro ele atua nesse transporte, quem vai auxiliar ele, desculpem, é o cobre. Então, de nada adianta muito ferro se você também não está balanceando com o cobre. E ele possui uma ação antioxidante que é muito importante, principalmente quando a gente está tratando de pele. A deficiência dele é uma diminuição da absorção do ferro pelo organismo. Então, ele que é o auxiliar, ele é a ponte. E o excesso causa problemas no fígado, porque justamente ele vai querer fazer muita absorção e o fígado vai responder em formas de insulina. Então, assim, diante de tudo que a gente está falando, né, fica claro que as vitaminas e os sais minerais, eles atuam no nosso corpo para assegurar que todos os processos sejam executados da melhor forma possível, mantendo dessa forma a nossa vida, a nossa saúde e o nosso organismo de uma forma, então, sincrônica. Eu finalizo aqui essa parte de slides, de conteúdo que eu precisava falar para vocês de uma forma muito rápida. E eu abro, então, agora para a nossa roda de perguntas, dúvidas e contribuições que vocês queiram fazer, tá? Podem abrir os microfones.